Sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, o canal que discute filosofia, política, ciência e muito mais. E hoje, no vídeo de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre os riscos de erros da esquerda no mundo inteiro estarem dando espaço a um pensamento fascista, em neofascista ou protofascista, dependendo da sua definição, em expansão no mundo. E isso daí é muito perigoso, é muito sério, e nós temos diversos exemplos que eu vou agora abordar. Bem, algumas características do fascismo é necessário deixar claras logo de cara. O fascismo ele tem como característica o ultranacionalismo, ou seja, a defesa da pátria acima de tudo, né, a defesa da nação como uma coisa central. O fascismo ele também se apoia em elementos de xenofobia, medo ao diferente, pode ser o estrangeiro, o muçulmano, o latino, caso seja um país de maioria anglo-saxônica, pode ser o ateu, que é diferente, o agnóstico, os descrentes, os homossexuais. Então, esse medo ao diferente é um elemento forte do fascismo e do neofascismo, desse novo fascismo que está surgindo. E o fascismo também faz alianças com as grandes corporações, com o setor produtivo, com o empresariado, né? E desenvolve um governo autoritário, onde o Estado é forte, mas ele está voltado a beneficiar grandes capitalistas do país, né? Normalmente grandes capitalistas internos, às vezes também favorecendo o grande capitalismo internacional. Então, com essas características bem gerais aí do fascismo, tanto do fascismo no passado, que retém muitas dessas características, como as transformações que o fascismo foi passando ao longo do século XX até o século XXI, nós temos hoje exemplos de políticos que têm um discurso que tem vários dos elementos fascistas. E vamos a alguns exemplos. O discurso de Trump nos Estados Unidos tem vários elementos do fascismo. Eu estou dizendo que ele é um fascista como Mussolini? Claro que não. Donald Trump, em muitos aspectos, é um tolo, em outros é quase que uma criança autoritária, arrogante, né? Enfim, ele não é como Mussolini em tudo. E nem eu seria tolo de fazer essa comparação. Mas alguns elementos claramente são fascistas. Nos primeiros discursos que Trump deu quando ele lançou sua candidatura, ele disse que os mexicanos eram predominantemente estupradores, bandidos, e alguns são boas pessoas. Quer dizer, ele condenou a maioria dos imigrantes latinos, e esse é um discurso que teve ressonância com parte da extrema-direita norte-americana. O Trump conseguiu apoio entre membros do KKK, entre organizações neonazistas, arianas e outras. É a chamada direita alternativa, que na verdade é um outro nome lá nos Estados Unidos para uma direita fascista e nazista. E ele conseguiu esse apoio porque ele disse coisas desse tipo, né? Porque ele fez uma ampla condenação dos muçulmanos. Embora existam elementos na religião muçulmana extremamente complicados e existe um percentual de muçulmanos que subscreve a coisas como lei Sharia, em alguns países ultrapassando 50%, o que são valores contraditórios com os valores de liberdade de expressão, valores democráticos. Existe uma contradição absolutamente clara entre esses valores. O discurso de Trump sobre os muçulmanos tinha elementos claramente xenofóbicos. Não era uma análise racional sobre os problemas dentro da religião islâmica e como ela é praticada e como ela é compreendida em muitos países do mundo, e que existe toda essa variação. Quer dizer, enquanto em Jordan existe um número de muçulmanos moderados muito maior, na Arábia Saudita o fundamentalismo e o extremismo islâmico eles são muito mais presentes, e quando você tem extremismo e os fundamentos da religião dão margem para violência e tudo mais, quer dizer, uma combinação extremamente complicada,
mas o discurso de Trump era claramente xenofóbico, né? E nós temos aqui no Brasil um discurso com elementos de xenofobia e medo diferente num cara como Bolsonaro, que disse que espancaria um filho se ele fosse homossexual. Tem várias outras declarações dele contra o homossexualismo e, de certa forma, apoiando algum tipo de violência contra o homossexualismo. Então, e também temos um discurso ultranacionalista, que é a pátria acima de todos, né? É um discurso tipicamente fascista, né? Embora eu não esteja repetindo, considerando que o Bolsonaro reúne todas as características do fascismo clássico, o fascismo italiano, né? Né? Mas ele tem muitas, tem bastante características, e nós não devemos ignorar. E na Europa nós temos vários partidos fascistas, neonazistas. Lá na França, Le Pen teve uma votação absolutamente expressiva mais recentemente, né, Marine Le Pen. E na Dinamarca, um crescimento bastante assustador de partidos neonazistas, e em outros países europeus também. Então, mas será que a responsabilidade disso se dá apenas porque parte da população sempre foi conservadora, ultranacionalista e tal? Eu gostaria de dizer que não. Um fracasso de muitos partidos de centro-direita, centro-esquerda e algumas das partidos que se dizem socialistas, embora nem todos eles sejam de esquerda mesmo, né? A gente vai até em outros vídeos analisar isso. Mas esses partidos, vários deles, cometeram muitos erros estratégicos e que estão dando margem ao crescimento do fascismo. Vamos exemplo a exemplo, porque os países não são todos iguais. Vamos retornar aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o erro estratégico aconteceu em apoiar maciçamente uma pessoa como Hillary Clinton, que tem uma altíssima taxa de rejeição, e defender a perspectiva dos chamados democratas corporativos, ou seja, os membros do Partido Democrata que aceitam grandes quantidades de dinheiro das grandes corporações e fazem o que as grandes corporações fazem. Aí alguém poderia dizer, mas o Partido Republicano é pior do que os democratas. Mas Trump era justamente um cara outsider, fora da política. E isso dava a ele uma certa imunidade das críticas tradicionais, porque ele dizia, eu estou financiando minha própria campanha, não estou sendo corrompido pelo dinheiro das grandes corporações, e um percentual do eleitorado foi convencido por isso. Porque o grau de rejeição a essa política de troca de favores entre corporações e políticos tradicionais, chamado mainstream, né, que é a política dominante, estava acontecendo, favoreceu imensamente Donald Trump. Então, o erro estratégico de apoiar Hillary, o erro estratégico de defender essa ideia de aceitar dinheiro das grandes corporações, quer dizer, no fundo, se corromper, no fundo, abandonar, no caso do Partido Democrata, temas tradicionalmente da esquerda, quer dizer, Bernie Sanders teve uma candidatura super forte, mas ninguém acreditava em Hillary, mesmo tendo colocado esses elementos na plataforma, alguns dos elementos avançados e progressistas de Bernie Sanders terem sido colocados na plataforma. Hillary Clinton era uma pessoa que não inspirava confiança dos eleitores, por todas as vezes que ela mudou de opinião quando ela recebeu grande dinheiro das grandes corporações. Então, e a própria lógica dos democratas corporativos tem sido um profundo fracasso nos Estados Unidos e tem favorecido a expansão dessa direita alternativa. E agora eles tomaram conta até da presidência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os erros do PT em fazer alianças espúrias, em se envolver com muita corrupção, embora não tenha sido provado realmente nada muito significativo em relação a Dilma, e as pedaladas fiscais deixaram de ser consideradas um crime pouco tempo depois, o que fortalece a tese de um golpe jurídico parlamentar. Mas é inquestionável que o PT teve muita gente que fez muita corrupção, e não só o PT, o PSDB e todos os partidos que estiveram no poder nos últimos anos. Quer dizer, alguém poderia apontar, mas o DEM
e é mais corrupto, quer dizer. Mas esse vai ser o argumento da esquerda: nós não somos tão ruins, né, quanto os outros. Né? Esse é um argumento muito fraco. Esse é um argumento que não vai se sustentar. E toda essa corrupção do PT e dos outros partidos de esquerda quando estiveram no poder, e somada a isso, essa crise ética, somada a isso, eles terem abandonado alguns de seus valores, terem privatizado, a privatização dos aeroportos foi iniciada pelo PT, a terem entregado a gestão às organizações sociais, ou seja, no caso da saúde. Quer dizer, esses partidos, eles foram colonizados por ideias liberais, ideias de direita. O discurso entrou inclusive nos programas políticos e na prática política desses partidos, que foram gradualmente deixando de ser de esquerda para se tornar centro-esquerda, para se tornar em algumas políticas centro-direita, né, um populismo de centro-direita. E o fracasso deles está dando viabilidade à candidatura de pessoas como o Bolsonaro, e o fracasso dessa perspectiva é que nos deu um Congresso tão conservador, com a bancada evangélica tão forte, e a direita tomando conta, justamente através dos evangélicos, dos setores mais pobres e de trabalhadores, quer dizer, a esquerda perdendo a base social da classe trabalhadora, que sempre foi, né, desde que começou a democracia, foi onde esses partidos encontravam a sua sustentação e viabilidade política, e agora estão absolutamente fragilizados. Então vocês veem, o erro brasileiro tem características próprias, mas tem algumas semelhanças com o erro americano, porque ambos têm a ver com abandonar valores, corrupção e tal. No caso europeu, é interessante, porque lá o elemento central que está causando a derrocada dos partidos de esquerda é a incapacidade de fazer uma crítica racional, equilibrada, não xenofóbica, a os problemas envolvendo a religião islâmica. E parte, não a totalidade, nem a maioria, não, né, mas parte da comunidade que adere a essa religião, que tem uma filosofia, um modo de ver o mundo que é incompatível com liberdade de expressão. Né? Quando cartunistas fazem cartoons do profeta Maomé e eles querem processar, e alguns acham que eles morreram e isso é tolerável porque eles ofenderam o profeta, tem alguma coisa de muito errada. E a esquerda tem basicamente feito o seguinte lá na Europa. Tem dito: a Islã, religião de paz, isso são apenas alguns pouquíssimos radicais amalucados, e nós temos que respeitar. E a esquerda europeia também criticou Charlie Hebdo muitas vezes. Quando teve o massacre, não, eles ficaram comovidos. Mas antes do massacre, havia muitas críticas em relação a Charlie Hebdo, dizendo que eles estavam sendo ofensivos. E houveram vozes, mesmo depois do massacre, poucas é verdade, mas houveram vozes dizendo que eles têm uma certa parcela de responsabilidade e tal. Então, percebam que o que a esquerda fez foi não reconhecer o problema absolutamente real de que um percentual, segundo algumas pesquisas, por exemplo, na Inglaterra, de muçulmanos, 38% defendem um Estado teocrático. São 38% de pessoas, podem não ser terroristas, não são necessariamente pessoas violentas, mas são pessoas que não acreditam na democracia, que são a favor de leis de blasfêmia, quer dizer, que não acreditam no ensino da evolução. Isso é um problema. Não significa que você vai usar violência contra eles, nem assumir o discurso da extrema-direita, óbvio que não. Né? Não vamos assumir um discurso preconceituoso em relação a esse percentual de muçulmanos, mas eles têm ideias que estão numa disputa de soma zero com ideias democráticas. Quem defende democracia, quem defende direitos à comunidade LGBT, quem defende a ciência, necessariamente tem que criticar com equilíbrio, com respeito à divergência, mas tem que criticar esse tipo de ideia. Tem que dizer que essas ideias são erradas, tem que dizer que essas ideias são autoritárias, tem que dizer que essas ideias são contrárias à democracia,
são contrários aos valores democráticos. Isso é necessário que seja dito. Então, e a esquerda europeia fracassou terrivelmente. E a esquerda americana também. Esquerda americana, né? Porque nos Estados Unidos é difícil falar em esquerda para valer. Os que não estão tão à extrema direita, digamos assim, fica melhor. Né? O centro-direita americano fracassou. Assim como o centro-direita europeu também fracassou. Né? Com algumas exceções. Eu não suporto o David Cameron em política econômica, mas eu acho que nessa questão ele foi melhor do que a esquerda. Isso na Inglaterra. Né? O David Cameron que foi primeiro-ministro. Então, percebam que esse fracasso europeu em criticar o Islã, em criticar essas interpretações autoritárias, criticar de forma equilibrada, citar pesquisas, citar pesquisas de opinião, lembrar sempre que em território europeu nós não estamos falando da maioria dos muçulmanos, que a maioria dos muçulmanos que vivem na Europa adotam valores democráticos, adotam valores de liberdade de expressão, mas muitos não. E isso é um problema. Quando a esquerda europeia disse, ou mentiu para o povo e disse, isso não é um problema, Islã é uma religião sempre de paz e tal, a população, parte dela significativa, disse, vocês estão mentindo. E quando vieram os membros fascistas dizendo uma meia-verdade, ou seja, os membros fascistas, muitas vezes eles não diziam, não colocavam todo o ódio dele, mas colocavam algumas verdades. Sim, o Islã tem tudo a ver com esses ataques terroristas. Sim, uma interpretação honesta do texto, combinada com o confronto com ideais ocidentais, pode produzir, dentro de comunidades islâmicas, uma hostilidade para valores democráticos ocidentais. E isso pode exacerbar conflitos. Parte dessa população que estava desiludida com um discurso de centro-direita e de centro-esquerda na Europa, que não reconhecia essas verdades sobre o problema da imigração de lá e sobre o confronto de perspectivas e modos de ver o mundo absolutamente diferentes, migrou para a direita, migrou para os fascistas, e isso deu viabilidade eleitoral para partidos fascistas. E isso é perigosíssimo. Se uma grande potência europeia colocar no poder um membro de um desses partidos fascistas, pode ser pior até do que Trump, mesmo com todo o estrago que Trump está fazendo nas questões ambientais. Porque Trump usou os fascistas, mas ele está dando poder ao setor corporativo do Partido Republicano. E o que ele dá aos fascistas é discurso, é fala, entendeu? É colocar um ou outro membro de extrema-direita em posição de poder. É isso que ele dá. Mas ele, se você conhece a história de Trump, você sabe que ele pode ser um idiota, ele pode até ser meio racista, mas ele não é um cara que vai agir como provavelmente, né, ele é muito instável, é difícil ter certeza, mas mais perigoso do que ele é um cara que seja ideologicamente fascista. Porque Trump é um trambiqueiro. Né? Ele disse o que determinado segmento extremamente mobilizado queria ouvir, mas se você tiver uma Marine Le Pen pode usar armas nucleares para valer. Se tiver um ataque na França, ela pode tentar descobrir de onde veio e mandar uma bomba nuclear lá. Se descobrir que veio de bomba ou materiais veio de um determinado país do Oriente Médio, ela pode utilizar armas nucleares. Quer dizer, nós estamos diante de um perigo gigantesco para o nosso mundo. E a esquerda, ela precisa rever em duas grandes frentes. Esse vídeo ficou mais longo, mas ele trata de um tema muito importante, então eu vou deixar ele assim. Duas frentes. Uma, nós temos que a esquerda tem que abandonar essa ideia de ficar recebendo dinheiro de grandes corporações, tem que parar de se corromper por causa disso e tem que retomar a defesa de elementos universais. Defender saúde para todos, educação para todos. A esquerda precisa retomar essa defesa, suas grandes bandeiras. Ela precisa reconstruir. E precisa de novas bandeiras. Não só a questão ecológica, não só a comunidade LGBT e direitos para eles,
mas precisa de novas bandeiras, precisa, por exemplo, reafirmar a sua defesa da ciência, do conhecimento científico, da importância da ciência, precisa fortalecer a sua crítica a todas as formas que a religião assume que atacam a ciência, então criacionismo, terra jovem, isso a esquerda precisa ser clara que isso daí é anticientífico, que isso daí faz mal para a educação. A esquerda precisa ter coragem de criticar elementos em uma minoria, como no Islã. Existe uma minoria, existem interpretações autoritárias, que são interpretações possíveis a partir dos textos sagrados, elas devem ser criticadas duramente, por que não? Né? A esquerda precisa de novas bandeiras, como, por exemplo, a defesa de uma produção e expansão da produção cooperativa, que é a democracia dentro do espaço de trabalho, quer dizer, tanto do ponto de vista da gestão, quanto do ponto de vista da propriedade. A produção cooperativa nessas duas dimensões, ela deve ser profundamente incentivada, e a democratização do espaço de trabalho é uma grande bandeira para a esquerda. Então, a esquerda precisa se reinventar. Se a esquerda não fizer isso, se os partidos de centro-esquerda, esquerda e suas variações, libertários, anarquistas e tal, eles não fizerem isso, eles vão, assim como os de centro-direita, os liberais, eles também precisam abrir os olhos. Né? Grupos protofascistas ameaçam muitos países do mundo. Eles estão em franco crescimento por motivos diferentes. Vocês viram que os motivos no Brasil não são embora tenha identidade, não são exatamente os mesmos motivos dos Estados Unidos, e os motivos europeus são absolutamente diferentes, porque a realidade na Europa, o que ocasionou essa expansão do fascismo europeu foram outras coisas completamente diferentes. Mas é isso aí, isso me preocupa muito, e eu espero que a esquerda se reinvente e possa enfrentar esses desafios com força, com capacidade, para não deixar o mundo, depois de um século, quase um século, que nós tivemos o advento de crescimento e expansão dessas ideias, até elas chegarem a um ponto absolutamente, que geraram coisas terríveis na humanidade, né? Algumas das maiores matanças e aí fica um temor que daqui a uns 20 anos, né, ou 30 anos, quando a gente estiver completando um século disso, aí de repente nós podemos ter novamente o ressurgimento dessas ideias que deveriam ter ido para o lixo da história, né? O fascismo, o nazismo, são coisas deploráveis, e que democratas de todos os tipos, contra o fascismo, eu aceito aliança até com os democratas de direita. Eu costumo dizer que o totalitarismo e suas vertentes autoritárias, eles são uma ameaça tão significativa, tão grave, que todos os democratas nessa hora são meus aliados. Né? Então, mesmo aqueles que eu possa ter uma visão diferente em relação à economia, papel do Estado e tudo mais, essas questões que são absolutamente importantes, são secundárias diante de uma ameaça desse calibre. E é essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, nesse vídeo longo, mas reflexivo. E se vocês gostaram desse conteúdo, peço que vocês se inscrevam, deem um like e me digam se vocês querem vídeos longos como esse, ou se vocês preferem que eu faça videozinhos mais curtos, de 10 minutos. Eu quero ouvir também da comunidade, porque hoje eu me excedi, porque esse é um tema que mexe muito comigo, eu considero muito importante, e acabei ultrapassando o tamanho normal de um vídeo. Né? Espero ver vocês novamente em novos vídeos, para a gente continuar essa reflexão e construir uma alternativa política a esse mundo que está apresentando dificuldades muito grandes e coisas muito preocupantes para o futuro de todos nós. Não é? Agradeço a presença de vocês e até a próxima.